Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E, vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito, para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas, que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Êxodo, capítulo 4. Moisés recebe poder para fazer prodígios. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz,
pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. O Senhor lhe ordenou: joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e, quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e, quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés, e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: quando voltares ao Egito, tenho cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir. Por isso, matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então, Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho, lançando-o aos pés de Moisés, disse: tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor, então, o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai para o deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviará e todos os sinais que o mandara realizar.
Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou. Quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram.